Você ouviu direito. Em plena transmissão nacional, William Vac, um dos jornalistas mais experientes do país, disse o que ninguém mais teve coragem de dizer. O alvo, o Supremo Tribunal Federal. E, mais precisamente, as decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes. O Brasil vive um momento delicado. A democracia, que deveria se fortalecer pelo debate e pela liberdade de expressão, está cada vez mais pressionada por decisões monocráticas, censuras judiciais e processos que levantam sérias dúvidas sobre equilíbrio de poder. E foi exatamente sobre isso que William Vac resolveu falar, ao vivo, sem cortes, sem filtro. Nos bastidores da política, cresce o desconforto. Jornalistas evitam tocar no assunto. Autoridades fazem silêncio. E qualquer crítica pública ao Supremo pode virar alvo de investigações. Pessoas estão sendo punidas com penas duríssimas por palavras, gestos ou opiniões. Um estado onde a censura não é declarada, mas é sentida no ar. Onde o medo tomou o lugar do debate. Nesse cenário sombrio, a fala de William Vac não foi apenas surpreendente, foi um ato de coragem. E é exatamente por isso que o que ele disse ao vivo tem causado tanto impacto. Porque, enfim, alguém disse o que precisa ser dito. Durante seu programa no canal CNN Brasil, William Vac comentava os desdobramentos do julgamento dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A decisão do Supremo de aplicar penas severas, com destaque para o caso de Débora dos Santos, a mulher que pichou a estátua da justiça com batom, virou símbolo de um debate muito maior: justiça ou exagero. Vac não poupou palavras. Disse com todas as letras que o Supremo pode estar cruzando uma linha perigosa, a da injustiça travestida de legalidade. Na imprensa internacional. Ele, que nesse caso do Economist, onde ele teve uma reportagem de grande destaque sobre ele é tratado como um personagem de alto significado, porém com uns poderes abusivos. No caso mais recente, Moraes criou uma crise diplomática com a Espanha. O caso de Débora, ainda que simbolicamente pequeno, virou um termômetro da temperatura institucional. Porque para muita gente, se uma cabeleireira que escreveu com batom pode pegar mais de uma década de cadeia, o que pode acontecer com quem de fato ousar questionar o sistema? O próprio Supremo deu sinais de desconforto. Uma semana depois do voto de Alexandre de Moraes pela condenação, ele mesmo autorizou a prisão domiciliar de Débora com tornozeleira eletrônica. Um gesto raro que muitos interpretaram como recuo. E é aqui que William Vac foi além do comentário comum. Ele apontou o que está por trás do gesto, a percepção, dentro do próprio Supremo, de que algo passou do ponto. Quando a mais alta corte do país se transforma em símbolo de excessos, a pergunta que fica é: quem irá vigiar os vigilantes? No espaço de uma semana, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos deixou a condição de prisão preventiva pela tentativa de depor o governo e abolir o Estado de Direito, segundo a acusação, naqueles eventos abjetos de 8 de janeiro, pela qual está na cadeia há 2 anos. E, no espaço de uma semana, Débora passou a condição de prisão domiciliar, até que seja julgada pelo STF, onde há 2 votos para condená-la a 14 anos de prisão. Ela é a mulher que usou um batom para pichar a estátua da Justiça com a frase "perdeu o mané", frase, aliás, do próprio presidente do Supremo. O que aconteceu entre sexta-feira da semana passada, na qual o ministro Alexandre de Moraes votou pelos 14 anos de cadeia para Débora, para esta sexta-feira hoje, quando o mesmo Moraes decidiu mandá-la para casa com tornozeleira eletrônica, parece ser o reconhecimento dentro do próprio Supremo que algumas coisas estão indo longe demais. Débora é um daqueles episódios na política nos quais o que surge no começo como um detalhe vira o símbolo do todo. No caso,
para a imagem do Supremo como instância cujas decisões na luta política acabam percebidas como injustiça exacerbada. Foi como um dos integrantes do próprio Supremo se referiu à pena proposta para a pichadora do batom. O que está embutido nessa questão é muito mais grave e abrangente. É o perigo de que uma ação que o Supremo pinta como marco na defesa da democracia, é o julgamento dos atos golpistas do 8 de janeiro, que essa ação acabe transformada em marco de retrocesso democrático. Quem deu uma mãozinha para o Supremo foi a Procuradoria-Geral da República, que pediu que se mandasse o símbolo para cá. Ele abre aspas. Se o Supremo quer ser percebido como o guardião da democracia, não pode agir como seu censor. Fecha aspas. Essa frase ficou marcada. Em menos de 10 segundos, Wack expôs uma ferida aberta. A percepção crescente de que decisões do STF, especialmente do ministro Moraes, estão ultrapassando os limites do que se espera de uma Corte Constitucional. A fala repercutiu imediatamente. Nas redes sociais, jornalistas, juristas e cidadãos comuns se dividiram. De um lado, os que aplaudiram Wack por romper o silêncio midiático. De outro, os que viram na crítica uma tentativa de enfraquecer a atuação do Supremo diante de ameaças à democracia. Mas uma coisa ficou clara: William Wack colocou o dedo na ferida. E fez isso com a credibilidade de quem acompanha o poder há mais de 4 décadas. A pergunta que ecoa desde então é: até onde vai o poder de um ministro do Supremo, quando decisões passam a ser percebidas mais como atos de autoridade do que como instrumentos de justiça? Há um risco real à legitimidade das instituições. É esse risco que William Wack tentou alertar. Um alerta duro, incômodo, mas necessário. Governar é, sobretudo, administrar um orçamento. Põe dinheiro aqui, tira de ali. E quando não dá mais para mexer no orçamento, pois tudo já tem destino marcado, quando não tem mais gasto livre, então, pela lógica, o governo não governa mais. É o que o próprio Lula III sugere que vai acontecer. Nas estimativas que enviou ao Congresso sobre as contas públicas, o governo diz que daqui 3 anos não tem mais despesas livres. Pior ainda, o governo admite que as contas públicas entrarão em colapso, já em 2027, se nada for feito. E não está sendo feito nada, pois tudo gira em torno das eleições de 2026. E Lula acha que vai se dar mal se começar a cortar gastos, por exemplo. Por enquanto, prefere seguir nessa toada. A situação fiscal vai se deteriorando lentamente, devagar, mas ainda sem provocar pânico ou correrias. No cálculo político de Lula, a coleção de bondades, isenção de imposto de renda, consignado ampliado, ajudinhas aqui ou ali, vão facilitar a vida dele nas próximas eleições. Ele está sendo ajudado também pela oposição, fragmentada e sem saber ainda quem indicar para enfrentá-lo, mas essa é outra história. A aposta de Lula para ir tocando o fiscal como está hoje depende de 2 coisas que ele não controla: a disposição do Congresso de ajudar o governo a arrecadar mais, já que cortar não vai, e o cenário externo, que ninguém sabe rigorosamente como é que vai ficar. Mas, e não tinha o colapso previsto para 2027? Isso aí é para depois das eleições. Não se trata de defender invasores nem de atacar o Supremo. Trata-se de entender que o verdadeiro pilar da democracia é o equilíbrio. E quando a crítica vira crime, o silêncio vira regra. William Wack falou o que muitos pensam, mas poucos dizem. E ao fazer isso em rede nacional, expôs algo maior do que um episódio isolado. Expôs o desconforto crescente com o caminho que o Brasil está trilhando. E agora, a pergunta que fica é: quem vai calar quem fala a verdade?